Olá, sou o professor Cleiton Batista, professor de língua portuguesa e redação, e nós vamos falar um pouco sobre a redação do Enem. Então, nós falaremos sobre todos os passos da redação do Enem, mas eu fragmentarei em vários momentos para ficarem vídeos curtos, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre alguns conceitos necessários para se fazer uma redação, sobretudo a redação do Enem. Então, a gente vai falar aqui sobre esse primeiro momento da redação, algumas instruções necessárias para que possamos fazer, gente, esta redação, tá bom? Então, o que é que a gente precisa lembrar neste momento? O primeiro conceito a se levar em consideração é o que é dissertar. Dissertar quer dizer falar sobre, quer dizer expor sistematicamente um assunto. Então, qualquer assunto que você possa falar sobre ele é uma dissertação, independentemente de você defender ou não uma ideia, gente, tá? E aí, argumentar é defender uma tese com fatos, com ideias e com questões lógicas. Para isso, é necessário que se tenha argumento, que é o recurso utilizado para defender uma tese. O argumento ele é variado, ou seja, pode ser argumento de autoridade, quando você faz citação de alguém, de uma autoridade na área. Pode ser um argumento, alusão histórica, quando você remete a questões históricas. Pode ter argumento de fatos, de eventos, Então, são vários tipos de argumentos que você pode utilizar num texto argumentativo. Também nós temos o fato, que é o acontecimento, o episódio, o evento, a conjuntura, e é algo incontestável, tá, gente? Temos ainda nesse campo a premissa, que é uma proposição, ou seja, uma afirmação que faz parte de um silogismo. Quando a gente fala silogismo, a gente se remete, obviamente, a Aristóteles, na sua lógica. Então, a lógica aristotélica usava a ideia do silogismo, ou seja, o jogo de lógica. E a mais famosa é aquele raciocínio por dedução de Aristóteles, em que ele diz, tem uma premissa geral, em que ele fala todos os homens são mortais. Ele tem uma premissa particular, uma premissa específica ou média, em que ele fala Sócrates é homem, para ele chegar a uma conclusão. Logo, portanto, por isso, assim sendo, dessa forma, diante disso, diante do exposto, dado isso, Sócrates é mortal. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Esse é o raciocínio de jogo de lógica de Aristóteles. No raciocínio de jogo de lógica, eu tenho um silogismo, eu tenho as premissas, que são as afirmações verdadeiras, tá? Lembrando que no silogismo, se uma das premissas forem falsas, as outras não tem como serem verdade. A conclusão tem que ser falsa, tá bom, gente? Então, a premissa é uma proposição incontestável, ou seja, ela tem que ser aceita pela comunidade científica. Mais um exemplo de silogismo. Se eu falo assim, nenhum planeta possui luz própria, todo mundo aceita isso. A Terra é um planeta, logo, a Terra não possui luz própria. Isso é a ideia básica do silogismo, tá? E aí, na redação é preciso que se haja uma tese, que é a opinião acerca desse tema. Como é que eu sei que eu estou tendo uma opinião, que eu estou tendo uma tese? O princípio da tese faz parte do jogo da retórica, ou seja, é o campo das ideias, é o campo da opinião. No campo da opinião, ou seja, o campo da tese, é preciso que se tenha o campo da contratese, ou seja, o da antitese. Para eu dizer que eu tenho uma opinião, é preciso que alguém seja contrário à minha opinião. Então, se eu falo uma coisa, mas ninguém puder dizer o contrário, isso não é opinião, gente. Isso é um fato ou é uma premissa, tá? Então, um exemplo bem clássico aqui. Se eu digo assim, gente, a idade penal no Brasil hoje é de 18 anos. Ninguém pode contestar isso, então isso é fato, tá? Agora, se eu digo, infelizmente a idade penal no Brasil é de 18 anos, aí eu estou sendo contra esse fato de a idade ser de 18 anos, tá? Então aí já passa a ser uma opinião, porque eu estou dando a minha ideia, o que é que eu penso sobre isso. Eu estou sendo contra ou eu estou sendo a favor.
Ou então, se eu falar assim, infelizmente a idade penal no Brasil é 18 anos, estou sendo a favor desse fato, tá bom? Então, uma redação do Enem é preciso que se tenham fatos, obviamente, mas é preciso que se tenha clara a tese, que é a opinião sobre o tema, e ela já deve aparecer logo na introdução, não esperar para ser colocada ao longo do texto. Já deve ser colocada na introdução, porque no desenvolvimento você já vai defender essa ideia, já vai defender essa opinião, tá? Vamos então ver um exemplo clássico sobre dessas partes que tem na redação, gente. Ó. Então, o que é que tem que ter? Só lembrando aqui, que a gente precisa lembrar o que é, quais são os elementos da narrativa, da argumentação, vamos pensar assim, tá bom? Então, nesse exemplo aqui a gente tem, olha, que eu peguei uma redação do Daniel Gomes, de Fortaleza, a redação do tema do ano passado, né, sobre a questão do cinema, do acesso ao cinema no Brasil. Então o autor começa assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então aqui você percebe que isso não é opinião, gente. Aqui é um fato, é um acontecimento. Ele coloca o que todo mundo já deveria saber, no sentido de quem sabe a história do Cine Hollywood, né? Aí ele vai trazer para a realidade. Ele fala, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade, tá? Isso que ele coloca aqui, também ninguém, sabe assim, é quase que impossível alguém contestar. Claro que isso aqui ele tem razão. Então, por mais que alguém pense que isso que seja a tese, seja uma opinião, pode até ser que alguém, né, tente se contrapor essa ideia aqui. No entanto, não é tão fácil se contrapor. Então, na redação, o que é que se faz? Você coloca as causas desse problema aqui. Então, você coloca a situação problema, que é a exclusão, né, de parcela da população. E agora, por que essa parcela é excluída? Esse porquê que você perguntou ao fato é que vai ser a sua tese. Então, uma forma de você elaborar a sua tese é perguntar, mas por quê? Você perguntar o fato. Ele responde, né, isso acontece porque, ou seja, porque ele vai dizer que é devido, né, porque o Estado tem sido negligente, bem como as empresas que trabalham com isso. Olha, vamos ver como é que ele diz. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então aqui, gente, está sendo realmente a tese, a opinião dele, porque alguém pode dizer, não, mas isso aqui não tem nada a ver com a questão do governo. Então alguém pode dizer, não, aqui não tem nada a ver com a questão das empresas, que as pessoas que não querem realmente o cinema, não sei o quê, porque elas procuram outros meios de diversão, ou outras coisas. Tá? Então, quando alguém puder contestar, é uma opinião. Então aqui a gente tem fato, e aqui a gente tem a tese, que é a opinião, gente, tá? Que é obrigatória ter já na introdução, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a linguagem da redação. Abraço, até a próxima.